Oi, turma! Gente, então, essa será a primeira videoaula do segundo bimestre que eu vou gravar para vocês. Recapitulando, no primeiro bimestre a gente viu a química macroscópica. Falei aquela química que a gente consegue pegar, aquela química que a gente consegue enxergar. Nós vemos de início, só para lembrar, né? Infelizmente nós não temos mais as perguntinhas do começo da aula, que eu tenho certeza que vocês estão com muita saudade. Mas calma, gente, quando voltar às aulas a gente volta com as perguntinhas. Tá, no começo, a primeira matéria que a gente viu foi o que é a química. Definição de matéria, nós vimos definição de objeto, definição de corpo. Depois nós vimos fenômenos físicos e fenômenos químicos. Nós vimos os estados físicos da matéria e suas transformações. Nós vimos as propriedades da matéria, que podem ser gerais ou específicas. Tá? Específicas, nós temos as físicas, as químicas e as organolépticas. Depois disso, nós entramos, né, em quarentena. E eu mandei para vocês, como a primeira aula, sobre os gráficos de mudança de fase. Mandei um arquivinho lá para vocês, bem simples. Depois disso, nós vimos misturas versus substância. O que era uma mistura, o que era substância? Porque a gente falou muito sobre isso, mistura e substância antes. Por exemplo, o ponto de fusão de uma substância pura, vai ser um ponto, apenas uma temperatura, essa temperatura vai ser fixa. Já de uma mistura, não. Então, mas nós não definimos o que era mistura e substância. Então, depois disso, eu defini para vocês. Mandei uma videoaula que ainda não teve acesso, eu disponibilizei a videoaula no grupo dos pais. Também mostrei para vocês quais são os dois tipos de substância que nós temos. Nós temos a substância pura simples e a substância pura composta. Também mandei essa videoaula no grupo dos pais. Depois eu gravei uma videoaula para vocês sobre o que é mistura. Mistura homogênea, mistura heterogênea. Também mandei no grupo dos pais. Essas aí provavelmente eu não vou disponibilizar pelo YouTube, tá, gente? Então, qualquer coisa, se vocês ainda não tiverem acesso a essas videoaulas, me mandem mensagem, me chamem no privado e eu mando essas videoaulas para vocês. Então, com isso, a gente concluiu o primeiro bimestre. Agora nós vamos entrar no segundo bimestre. E, turma, sobre a gravação dos vídeos, eu ainda tô achando um modo melhor de gravar, tudo mais, quem sabe um slide. Não sei o que eu vou fazer, mas vamos melhorar. Com o tempo a gente consegue melhorar, mas por enquanto vai ser assim. Eu espero que vocês estejam escutando bem e estejam conseguindo enxergar. Tá. Pra gente entrar agora no mundo microscópico, nem isso não dá, na verdade, né, gente? Porque o mundo microscópico a gente ainda consegue enxergar. Mas esse mundo aqui que nós vamos entrar, a gente não consegue vê-lo ainda. Ele é muito pequeno. Pra gente entrar, vocês precisam entender um pouco como ele foi pensado, como ele foi descoberto, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver sobre a evolução dos modelos atômicos. O átomo que a gente conhece hoje, aquele átomozinho lindo, maravilhoso lá do dimineutron, e como ele começou a ser descoberto, como ele começou a ser pensado dessa maneira. Claro que assim, a química é uma ciência muito nova, então nós temos poucos anos de pesquisa em relação à história do mundo e tudo mais. E esse átomo, com certeza, ele vai se desenvolver ainda mais, nós vamos descobrir mais coisas sobre ele, um dia a gente ainda vai conseguir enxergá-lo, mas como nós ainda não conseguimos, vamos aqui entender um pouco dele. Estando lá nos primórdios da humanidade, em 450 a.C., nós tivemos dois pensadores, dois filósofos, chamados Demócrito e Leucipo. Esses dois caras, eles pensaram na natureza da matéria. Lembram lá a definição de matéria, gente? De onde vêm as coisas e até onde a gente consegue ter aquelas coisas. Eles pensaram que a matéria ela não poderia ser infinitamente divisível. Que a gente iria dividir a matéria, dividir a matéria até chegar em um pedaço que não seria mais divisível, que a matéria não conseguiria mais ser dividida.
tá? Como uma folha de papel. Claro que nós sabemos que o mínimo que nós dividirmos a folha de papel, ela ainda pode ser dividida várias outras vezes. Mas eu mesma picotando o papel, vou chegar num ponto em que eu não consigo mais dividir esse papel, e foi nisso que eles pensaram. A matéria, ela vai chegar num momento em que ela não pode mais ser divisível. E aí, eles deram um nome para isso. O nome foi átomo. Gente, a palavra átomo, o Azinho, se você partir, que é onde vocês estão vendo, né? O A vem de não e o tomo vem de divisível. Então, quer dizer, gente, átomo, a palavra átomo remete a algo que não é divisível. E foi daí que surgiu o primeiro pensamento sobre a matéria, sobre o átomo, tá? Lembrando que isso aqui não é um modelo. Isso ainda nós não entramos nos modelos atômicos, não é um modelo, é apenas o primeiro pensamento do átomo que nós tivemos. Tá. Em seguida, agora sim nós temos o primeiro modelo atômico, que foi o modelo atômico de John Dalton. Ele foi, de acordo com a literatura, tá? A data não é muito exata. Tem algumas que falam que esse modelo é de 1808, algumas que falam que é de 1803, mas enfim, todos os outros modelos a seguir, as datas não são exatas também. Vai depender da literatura em que vocês vão ver. John Dalton, ele foi a primeira pessoa a pensar e publicar um modelo atômico. O modelo atômico de John Dalton, ele é intitulado como bola de bilhar. Gente, para John Dalton, o átomo nada mais era do que uma bola de bilhar. Galera, bilhar é aquela bolinha de sinuca, tá, turma? Imaginem uma bola de sinuca, só que de um tamanho muito pequeno, e esse seria o átomo. O átomo para John Dalton, ele é esférico, tá? Ou seja, redondinho lá, igual a nossa bolinha de sinuca mesmo. Indivisível, ou seja, ainda no pensamento lá de Demócrito e Leucipo, que o átomo era indivisível. Galera, hoje em dia nós sabemos que o átomo pode ser dividido, nós temos os elétrons, prótons, os nêutrons, enfim. O átomo, para John Dalton, ele era maciço, sabe? Ele não tinha porosidade. Indestrutível, galera, ó, indestrutível. A gente lembra lá das propriedades da matéria, propriedade geral, hein? Ele é indestrutível. E para John Dalton, o átomo é e sempre será eletricamente neutro, tá? Para ele não tinha diferença de elétrons e prótons. Não tinha carga o átomo. E claro que hoje em dia a gente descobriu que átomos têm cargas e tudo mais. John Dalton, ele diferenciava o átomo, um átomo de elemento, pelo tamanho do átomo, o peso. Por exemplo, um átomo de oxigênio é menor do que um átomo de nitrogênio. Era assim, mas todos eram bolinhas de bilhar, como se fossem bolinhas de bilhar, turma. Depois desse nosso modelo atômico de John Dalton, alguns bons anos depois, nós tivemos Joseph John Thomson. Ele foi o nosso segundo pai, tá, do modelo atômico. Em 1897, John Dalton ele publicou o modelo pudim de passas. Para ele, gente, que eu tentei desenhar lindamente, tá? Para quem não sabe, quem nunca viu um pudim de passas, como eu, que nunca vi um pudim de passas, pense no átomo como se fosse um panetone, tá? Uma massa lá com bolinhas de chocolate. Mas essas bolinhas de chocolate, no caso, vão ser elétrons. Para Joseph Dalton. Joseph John Thomson. J.J. Thomson. Para o Thomson, o átomo agora era como se fosse um pudim de passas. Uma massa com elétrons cravejados. No caso, seriam essas passas cravejadas. Tá, gente, mas para saber como ele deduziu que o átomo agora seria como um pudim de passas, o que aconteceu? Gente, em 1886, ou seja, antes de ser lançado esse modelo do J.J. Thomson, Goldstein
ele era um cientista que descobriu, tá? O próton, ele descobriu uma carga positiva no átomo. Ele fez diversos experimentos e chegou à conclusão de que nós temos uma carga positiva no átomo. E aí, só porque ele não fez nenhum modelo, ele não publicou nenhum modelo, ele só chegou a essa conclusão. Aí, J.J. Thomson, ele fez uma pesquisa em cima disso, para explicar a natureza elétrica da matéria. Gente, ele pegou... No material de vocês, tem um desenho que tá bem melhor que o meu, claro, porque vocês sabem como eu sou artista, né? Não sei se vocês lembram, mais uma vez eu desenhei uma chapa pra vocês e muita gente ficou muito confusa do que era aquilo. Enfim, sou uma artista muito boa, caso vocês não consigam entender, o material que eu mandei pra vocês segunda, tá? Segunda-feira foi todo o material teórico que eu tô passando aqui pra vocês. Ele pegou um instrumento que já havia sido inventado antes e utilizado, claro. Esse instrumento era o seguinte: ele liberava uma energia muito grande, tá? Cerca de 10.000 volts de energia, em forma de um raio de luz, mais ou menos. Aqui era injetado um gás, tá? O hélio, gás hélio. Gás hidrogênio, perdão, gente. O gás hidrogênio era injetado. E essa energia, tá? Essa energia fazia com que saísse um bloco de luz aqui, na verdade um bloco de elétrons, foi descoberto que era um bloco de elétrons. Um raio de elétrons, melhor falando assim, e esse raio, teoricamente, ele deveria seguir o curso dele reto. Só que aqui nós tínhamos dois eletrodos, tá? Um eletrodo de carga negativa, que era chamado de cátodo, e um eletrodo de carga positiva, que era chamado de ânodo, tá? E aí, esse raio, quando ele chegou aqui nos eletrodos, ele sofreu uma deflexão, e ele foi atraído para o lado do nosso ânodo, para o lado do nosso eletrodo com carga positiva. E a partir daí, e como nós sabemos que cargas opostas se atraem, nós percebemos então que esse raio aqui, ele tinha uma carga negativa, tá? E esse raio foi chamado de raio catódico. Esse é o raio catódico, por quê? Porque ele tem uma carga negativa. Cátodo, carga negativa. Então, esse raio catódico, ele foi atraído pelo eletrodo positivo, e aí foi possível detectar, então, a natureza eletronegativa de um átomo. Então, com isso, o J.J. Thomson, ele formulou, então, o nosso modelo pudim de passa. Gente, aqui eu fiz um desenho muito lindo, como eu disse, eu sou um ótimo artista, em que ainda o átomo é esférico, só que agora o átomo, ele tem uma massa positiva, como lá o panetone, como se a massa do panetone fosse positiva e as nossas gotinhas de chocolate fossem os elétrons, a carga negativa, tá? E foi esse o modelo que o J.J. Thomson publicou, modelo pudim de passas. Tá, depois de J.J. Thomson, em 1911, nós tivemos o Ernest Rutherford. Gente, o Ernest, ele trabalhava, na verdade, no mesmo laboratório do J.J. Thomson, eles se conheciam, e ele resolveu fazer uma pesquisa ainda em cima desse modelo do J.J. Thomson. Ele não concordava que o átomo fosse maciço, como se fosse uma bola toda junta, maciça, cheia de massa, sem nenhum poro e tudo mais. Então, o que ele fez? Ele pegou uma caixinha de chumbo, tá, gente? Uma caixinha de chumbo com apenas um buraco de escape. Colocou lá dentro dessa caixinha de chumbo o polônio. Galera, nessa época a pesquisa em relação à radiação, ela já tinha sido bastante explorada e eles já conheciam o nosso famoso polônio, tá? Então, eles colocaram o polônio dentro dessa caixinha aqui. Foi colocado na frente dessa caixinha uma
lâmina de ouro, tá? E aqui em volta da lâmina de ouro, na parte exterior, gente, isso também está desenhado, tá? No material que eu mandei segunda-feira. Dei uma olhadinha. Tinha uma lâmina exterior de sulfeto de zinco. Galera, quando essa radiação, ela bate nesse sulfeto de zinco, o sulfeto de zinco, ele se torna incandescente, tá? É possível ver que a radiação bateu lá. Ele é uma chapa reveladora. Então tá. Gente, o polônio lá dentro, ele emitia radiação alfa, tá? Radiação alfa é uma radiação com carga positiva. Ele emitia essa radiação alfa e quando ele passava pela placa de ouro, tá? Era possível ver aqui na nossa placa de sulfeto de zinco, a placa reveladora, que vários raios, muitas partes da nossa radiação, ela continuava passando reto. Algumas partes sofriam deflexão, tá? Dava uma leve entortadinha e outra parte da radiação ela voltava, ela batia na placa e voltava para trás. E a partir disso, o que ele pensou, o que ele deduziu? Ele deduziu que nós temos uma parte assim muito grande, oca, no átomo, tá? Um espaço muito grande no átomo. Esse espaço, ele permitiu que muitas partes da radiação passassem retas, inclusive foi a maioria que passou reta. Então, a parte maior do átomo seria, no caso, essa parte oca, que ele chamou de eletrosfera. Essa radiação que sofria deflexão, tá? Era a radiação que passava perto do núcleo. Só porque, como eu disse, a radiação tinha carga positiva. E o núcleo do átomo também tem carga positiva. Quando ele chegava próximo ao núcleo do átomo, o núcleo repelia essa radiação positiva. Então, ele sofreu uma leve deflexão. E a radiação que voltava era aquela radiação que bateu, que se chocou com o núcleo. Então, a partir disso, ele percebeu que o núcleo é positivo. Nós temos uma eletrosfera, que é um grande vácuo com elétrons, e o nosso núcleo é bem menor em relação à eletrosfera. Esse foi o nosso chamado modelo planetário, gente. E agora, depois desse modelo planetário de Rutherford, nós tivemos melhorias nele. Por quê? Galera, de acordo com a física, tá? Falei para vocês que o elétron fica aqui girando em volta do núcleo, de acordo com o Rutherford. Só que, de acordo com a física, gente, um elétron, carga negativa. Aqui o núcleo, carga positiva. Ele tem que ser atraído. Então, o elétron ele ia ficar girando, só que ele ia perdendo energia com o tempo e se aproximando do núcleo, já que o núcleo tem carga positiva. Só que, então, o modelo dele não estava completamente certo. Não seguindo as leis da física, nós tivemos, então, outro cientista que foi atrás de melhorar o nosso modelo atômico, que foi o nosso cientista chamado Niels Bohr. Gente, o Bohr, ele pensou da seguinte maneira, que o átomo ele teria níveis energéticos, tá? As nossas conhecidas camadas de energia, K, L, M, N, O, P, Q. Galera, ele pensou o seguinte, que o átomo, ele ficava nessa camada, cada átomo em sua camada, e a camada, perdão, gente, átomo não, elétron. O elétron, ele ficava em sua camada, cada elétron em sua devida camada. A camada, tá? A camada, ela possui uma energia quantizada. E cada elétron que tem aquela quantidade de energia, ele vai ficar naquela determinada camada. Por exemplo, a camada K tem uma energia X nela. Os elétrons com essa mesma energia vão ficar nessa mesma camada. Eles vão ficar rodando em volta do nosso núcleo,
girando em volta do nosso núcleo, sempre nessa camada, sem perder e sem receber energia. Gente, a camada de dentro, a camada K, nossa primeira camada, é a camada menos energética, que é a camada mais próxima do núcleo, aquela em que o elétron fica mais próximo ao núcleo, tem menos energia para se afastar. E por aí, a camada L tem mais energia que a camada K, os elétrons ficam mais distantes do núcleo e por aí vai, gente. Foi isso que Niels Bohr pensou. E ele aprimorou o nosso modelo lá, um modelo planetário. Agora, o átomo seria dessa seguinte maneira que eu desenhei aqui para vocês. Um núcleozinho com várias camadas em volta dele e cada elétron na sua devida camada sem perder ou sem receber energia. Depois, em 1917, nós tivemos o cientista Arnold Sommerfeld. Ele melhorou ainda mais o nosso modelo atômico pensando nos subníveis energéticos, tá? Bohr pensou, descobriu os níveis energéticos e o Sommerfeld, então, descobriu os subníveis energéticos. Para ele, cada camada eletrônica, ela possui uma órbita circular e outras órbitas elípticas. Gente, vocês já viram isso possivelmente no 9º ano, o professor Cacheta também já falou disso. Sobre os subníveis S, P, D, F, cada subnível comporta uma determinada quantidade de elétrons e tudo mais. Então, foi isso que o Sommerfeld pensou e descobriu. Que em cada camada, a gente teria um subnível que seria circular, tá? E outros subníveis que são elípticos. Cada camada tem a sua quantidade de subníveis. Claro, por exemplo, aqui, camada eletrônica N. Vamos dizer que a camada eletrônica N é a camada 1. Ela, com certeza, sempre vai ter uma órbita circular. E para a gente saber quantas órbitas elípticas, tá? É só vocês fazerem a continha de N-1. É a camada 1, então 1 menos 1, 0. Então, essa camada só vai ter uma órbita circular. Camada 2. Camada 2, então N agora é 2. 2 menos 1, 1. Então, essa camada, a camada número 2, ela vai ter uma órbita circular e uma órbita elíptica. E por aí vai, gente. E a partir desse modelo, tá? Depois de todas essas inclusões, nós tivemos esse nosso mais conhecido átomozinho do diminêutro lindo, maravilhoso aqui. Não está lindo, maravilhoso no meu desenho, mas enfim, nós temos aqui o átomo, o nosso núcleo central, tá? De carga positiva. E os elétrons aqui na nossa eletrosfera, nas camadas e nos nossos subníveis circular e elíptico, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um resuminho que eu fiz de tudo isso que eu falei. Vou só tirar isso daqui, ver se vocês conseguem enxergar. Tá ótimo. Então, turma, resumindo tudo isso que foi falado, no início, aqui, em 450 a.C., nós tivemos o pensador Demócrito e Leucipo, que foram os primeiros a pensar nesse conceito de átomo, de algo não divisível, tá? Depois, em 1808, tá? A data não é exata. Como eu disse, de acordo com a literatura, vocês podem ter datas diferentes. Nós tivemos o cientista Dalton, tá? Que ele pensou no modelo da bola de bilhar. Uma bola lá, o átomo seria muito parecido com uma bolinha de sinuca, maciça, redonda, esférica e sem carga. Depois, em 1897, nós tivemos o J.J. Thomson, que ele pensou no modelo pudim de passas. A partir de experimentos, ele fez a descoberta do elétron, tá? A partir dos raios catódicos. E aí ele formulou esse nosso novo modelo. Seria circular ainda, seria bastante parecido com o modelo de Dalton, mas agora a diferença é que nós temos carga, nós temos a carga positiva e a carga negativa. A massa do nosso átomo, tá? Teria carga positiva e as nossas crostinhas lá, as nossas passas,
teriam cargas negativas. Depois disso, Rutherford, ele melhorou o modelo a partir de experimentos também, aquele experimento lá do polônio, gente. Experimento do polônio na chapinha de ouro e tudo mais. E ele formulou o modelo planetário, onde nós teríamos um núcleo central de carga positiva e uma eletrosfera muito grande, um espaço muito grande entre o núcleo e os elétrons, para que os raios passassem com bastante liberdade. Depois disso, nós tivemos Born, que ele melhorou lá o nosso modelo planetário, incluindo as camadas, né? Não fazia sentido os elétrons ficarem lá circulando o núcleo, sendo que o núcleo deveria atrair eles e tudo mais. Então, agora nós temos camadas energéticas. Cada camada, tá? Cada camada eletrônica tem uma determinada quantidade de energia e cada elétron com aquela determinada quantidade de energia fica naquela camada eletrônica. Assim, eles não conseguem chegar mais perto do núcleo, não são atraídos pelo núcleo, ficam circulando sem perder e sem receber energia. E depois nós tivemos Sommerfeld, que criou os nossos subníveis eletrônicos. Então, as camadas agora, nós temos as camadas, né? Bonitinhas lá, camada K, L, M, enfim. E dentro dessas camadas, agora, nós temos os subníveis, o S, P, o D e o F, que são as órbitas elípticas e as órbitas circulares. Cada uma dessas órbitas, cada um desses subníveis, eles cabem em uma determinada quantidade de elétrons. Gente, vocês viram que eu não falei em momento algum sobre o nêutron. Gente, o nêutron, ele só foi descoberto, em 1932. E ele não entra nesses modelos atômicos estudados pelo ensino médio ainda, tá? Os modelos atômicos estudados pelo ensino médio são só esses que eu mostrei pra vocês. Mas eu vou citá-lo por quê? Porque nós vamos estudar o nêutron. Ele é muito importante. Então, James Chadwick, nossa, que difícil. James Chadwick, ele descobriu a existência de uma partícula neutra, tá? Uma partícula neutra que estava lá, existia, tinha peso, tinha uma massa bastante considerável, mas ainda não tinha sido descoberta. Já tinha sido pensada antes. J.J. Thomson já tinha pensado nessa possibilidade da existência de algo neutro lá no meio, mas ele não tinha ido atrás de pesquisa nem nada. Então, Chadwick, em 1932, ele fez a nossa descoberta do nêutron. Galera, sobre esse conteúdo, sobre isso que eu falei para vocês hoje, sobre os modelos atômicos, eu passei para vocês, lembrando de novo, segunda-feira, um conteúdo teórico para vocês acompanharem, para vocês lerem e tudo mais. E segunda-feira que vem, dia 5, se não me engano, 4, não sei bem ao certo, eu vou mandar para vocês atividades sobre esse conteúdo, tá? Quanto a dúvidas, me perguntem pelo WhatsApp, mandem mensagem que eu respondo vocês assim que der o mais rápido possível. E quando eu abrir fóruns, galera, tente entrar nesses fóruns, participar dos fóruns, porque eles contam, tá? Como presença para vocês. Então, ao menos, se vocês não tiverem dúvida, tudo bem, só entrem no fórum, visualizem, estejam lá participando, ok? Até a próxima, turma!